Então, aqui na montagem, ó, eu fui no ferro, passei os tecidos, passei tudo certinho, fiz a limpezinha aqui do tecido pra tirar qualquer fiapinho que tem aqui, porque depois, né, de feito, a gente não consegue fazer a limpeza depois de costurado, tá bom? Então, é importante que tanto o plástico quanto o tecido fique bem limpinho ali, né? Dei uma esticadinha também no plástico e juntei. Aqui eu coloquei com alfinete mesmo bem no cantinho, tá vendo? Por conta que ele tá um pouquinho maior, não tem problema, né? Senão a gente evita de ficar perfurando o plástico, apesar que assim, a beiradinha do plástico não vai ter problema porque vai vir o viés por cima fazendo o acabamento. Então já fiz aquele sanduíche com as 4 etapas, ó. A parte externa, daí o estruturador, tá aqui, o tecido interno e o plástico. Fixei eles aqui com alfinete. Eu vou primeiro fazer uma costurinha de segurança bem na beiradinha, fixando as 4 etapas bem certinho. Depois eu venho com a marcação exata do molde, risco bem certinho, vou fazer daí aqui pela parte do tecido com o giz, que fica mais fácil de visualizar, para daí costurar bem certinho em cima do molde e cortar o que sobrar, tá bom? Então, me acompanhem aí que a gente vai para essa etapa. Agora vamos para a montagem das abas. Então, já adiantei aqui, né, passei bem o paninho, fiz a limpezinha do plástico, tudo certinho. Então, ele tá aqui dobradinho, né, o tecido, as duas partes do plástico, mas como eu falei, eu não corto bem pra isso, pra que essa beiradinha aqui, ó, fique coberta pelo plástico também, ó. Então, essa beiradinha aqui, se você cortar, o plástico e o tecido aqui vão ficar com aquele vãozinho, né, do corte. Vai mesmo virando ali, tá? Não fica tão perfeitinho. Assim, ó, fica bem acabadinha a lateral. Fixar aqui todo mundo. Passar uma costurinha aqui na beiradinha, fazendo um pesponto e unindo tudo isso devagar. Eu não troquei aqui o pé calcador, mas se você preferir colocar o pé calcador para sintético, né? Eu só vou mais devagarinho e ajudando aqui para que não derrape. E eu uso o mesmo pezinho, tá? E vou fazer essa fixação também em toda a volta para segurança. E a mesma coisa do outro lado. Vou fixar aqui a beiradinha, né, fazer a costurinha e fixar toda a volta para segurança. Prontinho as duas partes, e eu já vou tirar esse exagerado aqui, né, do plástico, que eu sempre corto bem maior, pra depois unir ali, e daí fazer também o acabamento ali do que sobrar de tecido já na peça. Ó, aqui, ó, tá vendo ali? Às vezes fica pra dentro algum fiapinho do tecido, e a gente tem que ir puxando aqui pra não ter perigo de ficar pra dentro aparecendo. Não, são detalhes do acabamento, né,
que podem prejudicar aí o resultado final. Então, a aba tá prontinha, ó, com tecido dos dois lados e plástico dos dois lados. Por ser uma peça para questão de higienização facilitada e também para que não umedeça facilmente ali, às vezes coloca a escova de dente um pouco úmida, né? Então, aqui feito daí as abas, né? Elas estão montadinhas, eu já medi ali, fiz a marcação do cortezinho, tá bom? Marquei e costurei fazendo da mesma forma a curvatura, tá bom? Ficam as duas assim. Dessa forma, a gente já vai começar a montagem dos bolsinhos que vão em cima das abas. Então, aqui vai o bolso de zíper e aqui vai o bolsinho menor. Então, eu já adiantei aqui, também passei, ajeitei, né, o bolsinho, que vai ser o bolsinho do zíper. Então, tá plástico e o tecido dentro ali certinho. Eu vou colocar o zíper aqui, nessa beiradinha, tá bom? E depois eu vou colocar ele aqui, o zíper, depois de montado o zíper aqui. E aqui eu vou colocar um viés pra fazer, agrupar tudo numa peça só, virar uma peça só pra gente daí ir pra colocação lá no corpo da peça. Então, me acompanhem aqui. Eu vou pegar o zíper e o cursor pra gente já fazer a colocação da costurinha numa vez só. Nessa parte daqui não precisa fazer o pesponto primeiro, para depois colocar o zíper. Já faz uma costura única, unindo tudo. Então, a gente já vem com o zíper, posiciona ele aqui certinho. Não faça a costurinha tão juntinho, pra não pegar aqui o zíper na hora de, né, o cursor na hora de passar. Aqui no comecinho eu vou juntar, vou unir com um alfinete para facilitar, senão ele se move muito e daí fica difícil de acertar a distância. Eu vou fazer a costura dessa forma aqui. Mantendo aqui uma distância do cursor, tá bom? Ali onde vai passar o cursor. Ó, aqui pra vocês verem. Vamos ver se consegue focar. Essa distância aqui, ó, tá vendo? Tem uma distânciazinha que é o suficiente para depois o cursor do zíper passar sem problema, tá bom? Muito bem. Feito isso, agora eu vou passar o cursor aqui dentro, tá? Então, a gente vai pensar, ele vai ter que fechar pra cima, é o melhor, né? E abrir, ele vai abrir pra baixo e fechar pra cima. Então, veja bem certinho aqui a posição da colocação do zíper. A gente vai ter que colocar ele aqui na parte de baixo pra ele fechar lá em cima, tá bom? Fica melhor. Então, aquela colocação do zíper tradicional, eu venho aqui, vou cortar um pedacinho. Você pode colocar o zíper da forma que você preferir, né? Eu visto ele do lado de cá, eu faço o cortezinho do lado esquerdo. Eu acredito que é porque eu sou canhota. Provavelmente para vocês que são destros vai ser melhor fazer o cortezinho do lado direito, né? Daí você vê qual que é a posição melhor. Então, ele vai ficar assim, ele vai fechar pra cima, na direção também aqui da estampa, tá bom? Essa posição aqui. Agora, a gente vem com a abinha lateral, vai ser, vamos montar ele aqui, ó. Aqui eu vou colocar uma presilhinha que dá certinho. A posição é boa, dá pra usar, então a gente evita de furar mais o tecido. Ó, ele vai ficar dessa forma. Aqui atrás deu com sobra, tá vendo?
sobrou um pouco, é o suficiente, assim, pra gente ter uma margem de segurança. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta, fechando esse bolso bem certinho, tá bom? Começar aqui pelo zíper, pra que fique retinho. Fixei aqui, nessa parte, eu faço aqui por cima mesmo, né, pra poder ver bem certinho o zíper. Agora, a gente vira. A gente vai fazer por trás pra seguir a forma certinha já da aba, que já tem a curvatura ali marcada. Agora, a gente já corta todos os excessos pra vir e colocar aqui o viés. E essa parte do bolso, desse ladinho, já vai estar prontinho. Vamos cortar aqui por trás, seguindo a marcação que já tem, né, da aba. Corta certinho. Depois, se sobrar um pouquinho na montagem, na peça, no corpo da peça, a gente faz mais uma limpezinha. E já fica bem aproximado aqui a medida. Ó, agora, vamos colocar o viés aqui na beiradinha para dar o acabamento. Eu vou usar um viés de bolinha de poá para compor com essa estampa. Vamos à colocação. Aqui você pode fazer a colocação direta ou a colocação rebatendo. Daí vai da tua preferência, né? Como que você se sente melhor trabalhando com o viés. O acabamento com o viés fica assim. Você pode usar o viés que você tenha. Você pode usar o viés que você tiver ou fazer com o tecido também, né? Daí vai da sua preferência e do que você também tem de material disponível. E a gente tem que estar sempre adaptando a nossa realidade também, né? Principalmente pela questão de custo de material. Então, essa abinha aqui já tá pronta, ó. Ela vai ter aqui a aba aqui e aqui tem o bolsinho de zíper, ó, todo trabalhado aqui no plástico. Plástico por dentro, plástico em cima e dentro aqui também que vai fazer o outro bolso. Nesse lado aqui, ó, pensando que esse vai ficar do lado esquerdo, esse vai ficar do lado direito, então tem que ficar assim. A gente vai fazer agora a colocação desse bolsinho menor, tudo junto aqui. Eu vou passar um pespontinho aqui em cima, vou fixar, e daí vou fazer também aqui a união, pra ficar igualzinho do lado de cá, com o viés.
colocar aqui o viés. Aqui nessa beiradinha também daria pra colocar um viés, se você quisesse, né? Principalmente dependendo da cor, né? Fazer a composição dos vieses assim, colorido, né? Faria bastante diferença. Mas aqui, como o fundo é tudo no preto, tal, no preto com detalhezinho em branco, não chegou a fazer uma falta, não fazer uma diferença. Então, eu optei por deixar assim mesmo, só no acabamento no plástico, até porque o acabamento no plástico, ele é melhor para limpeza, né? Do que o viés, que é um algodão ali, então umedece, demora um pouquinho mais para ficar seco e tudo mais, tá bom? Daí vai do que você achar que a cor ali pode fazer a diferença. Agora a gente vai para a montagem, aqui colocar esses bolsos todos no corpo da peça. Tô tirando uns fiapinhos aqui que estão aparecendo. E daí a gente coloca nessa parte do plástico, tá? Marca aqui o meio, eu já marquei o meio, talvez vocês não enxerguem aqui. Eu vou dobrar pra formar de novo ali bem certinho. Eu passei o giz, ele só dá uma sombra ali, sabe? Pra ficar mais visível pra mim aqui, ó. Então, assim, tá vendo? Fica bem marcadinho. E daí a gente vai colocar com essa medida que ficou a aba um pouquinho maior, ela vai dar com 2 centímetros, que eu já medi aqui, 2 centímetros do meio, 2 pra cá, 2 pra lá. O meio aqui vai ficar com 4 centímetros, tá? Mas se você fizer essa aba aqui um pouquinho menor, seguindo a medida, ou até diminuindo ela um pouco, ela vai ficar um pouquinho mais pra dentro, talvez dando 3 centímetros aqui. Daí você tem que fazer 3 pra cá e 3 pra lá. E o que sobrar, tira na rebarbinha por fora. Então, eu vou colocar esse aqui a 2 centímetros, pra dar certinho. Eu vou mais de olho até do que de régua, mas pra garantir, ó. Ele já aqui em cima tá certinho, a gente já fixa aqui pra ele não sair. E daí, vem aqui embaixo e confere. Se está a 2 centímetros, você tem que regular. Ó, tá certinho. O plástico, ele já dá aquela grudadinha, né? A gente só vai ter que abaixar um pouquinho. Mais pra baixo um pouco. Aqui. Agora tá certinho. Pra aqui em cima, ó, não ficar sobrando aqui e faltando aqui embaixo, tá bom? Como eu já cortei as abas na medida, daria pra fazer essa limpeza aqui da aba nesse final, pra não ter risco de dar diferença. Mas aí você faz também conforme tua segurança, né? Então, aqui é 2 centímetros, vou meio de olho. Já confiro na régua pra não dar diferença. Em cima um pouquinho mais pra lá. Mas é isso. Se você tiver as presilhas, nesse momento usa as presilhas. Se não tiver, usa o alfinete bem na beiradinha, onde vai cobrir com o viés. Olha lá, então ela já tá quase pronta, ó. Aqui por fora, o bolso aqui que tem plástico dos dois lados, o bolso do zíper que tem plástico interno nos dois lados e na parte externa, a mesma coisa aqui. Plástico, 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 né? E plástico aqui também. Nesse momento, eu já vou fazer também, na hora de fazer essa costura fixando tudo, já vou colocar a aba. Então, reserva isso aqui um pouquinho e vem com as medidinhas da aba. Olha lá. Encaixa bem certinho ali o tecido. Vamos fixar todo mundo aqui. Nesse momento, vem com o molde da aba para riscar aqui em cima e a gente vai fazer a costura em cima do molde, do desenho da marcação do molde, tá bom? E vamos colocar o viés ao redor dela para compor esse fechamento da peça. Se você for fazer a peça rebatendo,
que eu não indico por conta do plástico, pra virar o plástico assim, né? A aba até você pode fazer de repente só rebatendo a aba, mas eu acho ruim. Se você faz viés no restante da peça, faz viés na aba também, né? Segue ali uma linha. Até porque assim, esse aqui é uma colocação de viés que é bem fácil, né, de colocar. Então, não tem dificuldade. Uma peça que até iniciantes do viés, para você que está começando a treinar agora, é tranquilo de colocar, tá bom? Então, vamos lá. Faz a curvinha com calma. Fixado tudo aqui. Vamos agora cortar o excesso. Para já fazer a fixação do viés nessa parte aqui do arredondado todo. A aba que vai fechar aqui. Vamos colocar o viés. Bem tranquilo, ó. Coloca ele abertinho, faz a costurinha na beirada aqui, né, em cima dessa dobrinha, tá vendo? A curvinha é bem tranquila aqui de fazer, uma curva bem aberta. Vai contornando. E depois, a hora que desvirar o viés, ele assenta ali bem certinho na curva. Aqui, olha, fica parecendo que tá enrugadinho, mas na hora de desvirar, o viés, ele tem essa flexibilidade da curva, ele se ajeita. Bom, se você for fazer com o tecido, às vezes essas curvinhas são um pouquinho mais difíceis, né? Pra acertar, mas dá também. Ó, tá vendo? Aonde a gente foi dobrando aqui, né, pra fazer, fazendo a curvinha, ó, aqui ele tá enrugadinho, né? Mas, ó, na hora de desvirar pra cá, ó, você vem e vira, não estica muito, tá? Só vira assim, ó, e daí vai esticando ele aqui já na posição, ó. Que daí ele dá a curvatura que você precisa pra seguir a tua peça, ó. Não estica antes, que senão também pode esticar ele demais. Ó, aqui tá vendo que ele tá meio enrugadinho, daí você vem e faz ele se assentar, dar aquela balançadinha assim, ó. Que ele faz a curvinha bem certinho, seguindo a curvatura do que você riscou. Nem a mais, nem a menos. Daí faz a costurinha pro lado de cá. Olha lá. Certinho. Muito bem, então agora a gente vai fazer a fixação dela na peça, junto já nessa costura que a gente vai fazer a colocação das abas. Então, pensa, ó, veja a posição. Tá tudo nessa posição, vira pra cá, ó, o externo também tá no pezinho certo. Nesse caso, eu vou fazer ela fixando, ela virando, fechando pra frente, então eu vou colocar ela aqui na parte de trás. Posiciona certinho a direção da estampa. Então, eu vou fixar ela aqui atrás, junto com tudo aqui atrás, assim, ó. Porque depois ela vai vir
fechando na frente, tá bom? Agora sim, a gente vem costurando todo mundo e a aba daí vai virar pra cá. Ela ficou certinha aqui também, então ela vai ficar nessa posição aqui, virado, ó. Deixa eu ajeitar na câmera, que eu sempre fico fora de foco. Costurar e gravar, tudo sozinha é bem difícil. Assim, ó. Viu só? Eu não coloquei velcro nessa peça porque eu vou colocar botão de pressão, tá bom? Pra fazer o fechamento. Mas daí você poderia colocar o velcro, teria que colocar o velcro antes de fechar a aba. E aqui também no tecido, antes de fazer a montagem, para não ficar aparecendo as costuras do velcro e nada. Ela ficou uma peça bem grossinha, tá vendo? Ela fica mesmo por causa de todos os plásticos, então é bastante camada de plástico, mas fica bem organizadinho, bem higiênico. Feito isso, agora a gente só vai fazer a limpezinha do que tem que fazer aqui dos contorninhos. Tá vendo aqui que sobrou um pouquinho, então a gente corta bem certinho aqui agora. Ó, vou ter que até fazer de novo essa costurinha aqui, ó. Que a costura ficou pra fora, não pegou. Então, vou fazer bem certinho aqui, ver se não tem nada errado. E daí, cortar tudo que tiver de sobrinha, porque o acabamento no viés fica bem melhor. Agora, no fechamento, gente, eu faço diferente do que eu já vi a maioria das pessoas fazendo na internet, que eu conheço e tudo mais. Elas normalmente fazem costurando por dentro e rebatendo por fora o viés, né? A costurinha final vai ficar aqui pelo lado de fora. Eu já gosto de fazer ele por fora e virar, rebater por dentro, porque eu acho que aquele acabamento quando a gente vira, fica mais bonitinho do que o acabamento da costura solta aqui do viés. Mas daí é gosto, né? Não sei. Eu prefiro, acho que fica a peça com acabamento mais bonitinho. Gosto mais. Agora eu vou fazer aqui, ó, aquela mesma organizaçãozinha pra fazer, né, o acabamento do viés. Eu tiro um pouquinho arredondado, assim, a beiradinha aqui. Tá vendo? Daí dobro, pra não ficar vazando as pontinhas aqui pra fora. E daí venho e vou colocar, fazer a primeira costura pelo lado de fora. Ó, a parte de dentro tá lá, aqui é a parte de fora. Então, pra mostrar pra vocês aqui, depois que eu coloquei o botãozinho, tá? Coloquei botãozinho de pressão, daqueles de metal. Fica assim, né? A parte interna. E essa peça, ela vai ter uma personalização. Eu vou finalizar com a tag, já tá prontinha aqui.
E ela vai fazer parte de um kit com o estojinho também, da mesma coleção da estampa. E vai ter a tagzinha aqui. Então, eu vou finalizar e vou deixar uma foto aí no final para vocês verem como ficou esse kitzinho finalizado com o detalhe da personalização e bordado. Então, isso, qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar nos comentários que eu vou conversando com vocês aí para esclarecer se ficar alguma questão que precise de maiores detalhes, alguma sugestão, alguma dica, tá bom? Muito obrigada e até mais!